gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Vamos lá para mais um café e terapia? Vamos refletir. Hoje é reflexão? Hoje é. Então vai. Eu queria saber de você. Vamos começar com uma perguntinha. Tá. O que é violência? Tá. Acho que na nossa forma de entender, João, a gente sempre acha que é agressão, né? Hoje fala-se muito de uma violência psicológica, mas a gente ainda sempre acha que envolve grito, barraco, né? A gente acha que violência é isso. Mas violência é quase tudo que nós fazemos, né? Por que é quase tudo que nós fazemos? Porque até o nosso jeito de olhar o amor é um jeito conturbado com movimentos e comportamentos e crenças que são violentas. Então, eu diria que é um problema estrutural, sócio-histórico, né? Eu não sei dizer com certeza o quanto que isso é mundial. Eu acredito que seja, acredito que vai variar aí de cultura para cultura. Mas aqui no Brasil tem um monte de violência disfarçada de amor, né? Então, hoje é muito forte, não só na área da psicologia, como na área dos historiadores, como na área, né, de quem estuda as partes sociais, falar de comunicação não violenta. Então, veja, eu não estou falando mais de comportamento violento apenas, mas como eu me comunico de modo a não ser violento. É muito forte, inclusive a gente vai falar disso aqui no canal ainda, é uma coisa que eu acredito muito, mas eu já ouvi, João, de pacientes, assim, quando eu falei de comunicação não violenta, e eu sabia que a pessoa sabia do que eu estava falando, mesmo, de como isso foi pensado e tal, porque não era um leigo, a pessoa fez, tipo, ou seja, nós não acreditamos numa educação que não passe por violência, a gente acha que a pessoa não vai aprender se a gente não for em alguma medida violenta, né? Nós não acreditamos em nos comunicar de modo que o outro nos ouve sem a gente ter que ser violento, né? E daí os barracos, daí a gente sobe e tal, o tom, né? Então, a gente foi acreditando que assim, violência é só o extremo, todo o resto é ok, todo o resto também é violência. Mas é complexo, né? Então, eu tô tentando entender de que resto que a gente tá falando. Pois é, de que resto a gente tá falando? João, eu já te ensinei, vamos imaginar aqui que você é pequeno. João, eu já te ensinei que você não pode deixar o tênis aí, né? Só que você é pequeno, ninguém no mundo nasceu sabendo nada, até onde eu sei, né? Todo mundo passou por um processo de aprendizado. O processo de aprendizado, ele é muito envolvido com grandes repetições. Por que você acha que a criança coloca lá um desenho e ela vê 15 mil vezes o mesmo desenho? Tem hora que a gente não suporta mais e ela tá super feliz, porque ela está aprendendo. O tempo que ela vai demorar para aprender, se é 30 vezes 20, 90 mil, vai muito depender de cada pessoa, de cada sujeito. É assim também, se eu começar hoje a trabalhar numa empresa e você junto comigo e a gente tiver a mesma função e nós dois estivermos aprendendo, ninguém garante que nós vamos aprender no mesmo tempo, que eu e você vai ficar bom, especialista naquilo no mesmo tempo, né? E vai passar por um processo de aprendizagem que é através da repetição. Então, se eu falo, João, eu já falei 30 vezes gritando para você não pôr esse seu tênis aí, que você tem que guardar o tênis ou você tem que guardar os brinquedos. Você é burro, João, você não me ouve, João. E eu vou levantando. Por que eu acho que isso é educar o João? E aí, alguém que pode estar ouvindo pode falar, tá, mas se eu falar baixo ele não vai fazer. Você vai ter mesmo que repetir. A gente não compreende que educar é repetir várias vezes e que se eu falar gritando para que o João tenha medo e cresça e seja um adulto inseguro, um adulto que acredita que ele é burro, que ele não é capaz, né? Ou se eu falar 90 milhões de vezes pro João a mesma coisa com amor, ele vai aprender do mesmo jeito, né? Porque às vezes a pessoa grita 30 vezes, a
criança não faz, chora, né? Fica brava, nervosa, claro, ela tá sendo... Se alguém falar assim com você, você vai gostar hoje? Você não vai gostar. Por que a gente acha que a criança vai gostar? E isso vai se arrastando pela nossa vida, né? Isso é uma forma de explicar o que eu estava tentando te dizer. Uma outra forma é algum tipo de barganha, sabe? Você ficar barganhando alguma coisa ou você ficar... Tem uma outra palavra, João, que eu esqueci. A chantagem, né? O quanto que a chantagem emocional... Ninguém acha que chantagem emocional é violência. Você acha que é violência? Eu falo, João, por favor. João, eu vou ficar triste. Eu não achava, eu tô começando a duvidar. Isso é, dependendo de pra quem eu tô falando isso, e a pessoa vai ter que abrir mão de algo que ela acredita ou que ela não queira fazer, porque, tadinha da Keira, olha que lindo, né? Então, isso também é um tipo de violência. Você tá entrando no espaço do outro, você tá querendo decidir por ele, você tá querendo que ele mude de ideia por você. E a gente faz isso o tempo todo, João Pedro. A gente faz isso todo o tempo sem perceber. Então a violência não é só quando eu grito. Não é só quando você grita, é também quando você grita. Né? Mamãe vai ficar triste. Pronto, a criança ela já se sente responsável pela alegria da mamãe. E quando um amigo tá com ciúmes do outro e fala assim, ou você é meu amigo ou você é amigo dele? Ótimo, João, um clássico. Isso também pode ser muito violento, né? Por que eu tenho que abrir mão de você para ter este outro? Por que eu não posso ser amiga das três? Se você tem um problema com ele, vocês não precisam conversar, né? Se te faz mal, o que eu posso topar? Eu posso topar, de repente, o dia que eu estiver com ele, não te chamar para te poupar. Mas não é justo você me colocar contra a parede, ou ele ou eu. Muito boa, João. Extremamente violento. Só que parece bonitinho, né? A gente pensa, gosta tanto de mim, né? Nossa, o João me adora, ele tá com ciúmes de mim, olha que lindo. Nós falamos aqui no canal um dia desse, ciúme é amor na nossa sociedade. Falando de ciúmes, às vezes eu acho que eu enxergo algumas situações que pra mim são claramente tóxicas, mas que às vezes eu comento e falo, fulano tem uma relação muito tóxica com aquele amigo dele. E aí as pessoas dizem, como assim? Sim, elas não compreendem. Eu acho que você tá ficando louco. Mas são situações em que ocorre isso às vezes, sabe? Então você é amigo de fulano, você não precisa mais falar comigo. Sim. E é chato, porque às vezes você pode estar... Chato porque você é legal, João. É chato porque às vezes você pode estar falando isso pra alguém que gosta de você. Claro, é violento, né? É desrespeitoso, é eu achar que eu decido por você, é eu tirar o seu poder de escolha. Mas no nosso dia a dia, isso tá tão naturalizado que isso não é violência. É uma comunicação muito violenta, só que é disfarçada de amor. Quando o rapaz fala assim, amor, não coloca esse vestido não, coloca o outro que eu gosto mais. Pois é. O que é isso? Pois é, né? Tem um abuso aí, né? Tem um abuso, mas de novo, para nossa sociedade só é abusivo se for extremo. 8 ou 80, senão não é abusivo. Tem um abuso aí, né? Porque eu não penso. Será que ela gosta desse vestido? Será que ela se sente bem? Eu não tô nem aí pro outro. A verdade é essa. Eu tô aí pra mim. Faça o que eu tô pedindo, né? Você vai me deixar triste. Então veja, o sol nasceu para mim. Se você gosta do vestido, se você se sente bonita, se você estava esperando hoje para usá-lo, tanto faz, amor, porque eu te amo. Põe esse vestido aí não, troca de roupa, querida. E quantas vezes, né? Mas olha que lindo, ele tem ciúmes de mim. Deixa eu ir trocar de roupa. Ou sai desse extremo do amor e daqui a pouco ele tá berrando porque ele falou pra trocar com amor e ela não ouviu, e aí vira uma comunicação mais violenta e pode até passar disso. A gente se relaciona assim, violentamente, e tá na nossa história, né? Então, outro bom exemplo também, João.
Agora é a hora que a minha mãe vai querer me matar se ela tivesse tido. Mas o meu irmão mais novo, ele fez já 2 tatuagens lá em casa. E eu lembro desde quando a gente era pequeno, que a minha mãe nunca gostou de tatuagem, né? E aí, quando a gente dizia, acho que eu vou querer fazer uma tatuagem em algum momento, né? A criança fala, eu vou fazer uma tatuagem disso, daquilo, às vezes nem vai fazer nada, mas ela vê pega a figurinha de chiclete, né, e cola. Exatamente, ela vê na TV ou vê no chiclete, acha bonito e fala que vai fazer. Sim. E aí o meu irmão falava, eu vou fazer uma tatuagem. Ele sempre teve vontade. E aí a minha mãe falava assim, você vai fazer tatuagem o dia que você estiver fora da minha casa. Ela soltava algumas outras coisas, mas enfim, era disso. Outras mini violências. Talvez assim, insinuar que ele faria uma tatuagem no lugar indevido, talvez, não sei. Tá. Enfim. E aí, depois que ele fez a primeira tatuagem de fato, que não tem Pois é, menino afrontoso, né? Ele fez mesmo. eu lembro que ela ficou muito triste. E ela disse assim pra ele, você não sabe quanto você me machucou fazendo isso. Pois é. E aí, no primeiro momento eu fiquei até com dó da minha mãe. E no segundo momento eu pensei assim, o meu irmão não pode ter a liberdade de fazer o que ele quiser com o corpo dele. E por que isso dói nela? Pensa um pouquinho, você tem uma noção? Porque assim, eu acredito que a dor dela seja real, como a dor de muitos pais, né? Quando o filho faz algo que ele não quer. Tá, então a dor é real. A gente considera e a gente entende que tem uma dor real. Mas, por exemplo, se ela é minha paciente e eu penso como você, o corpo é dele, ele agora decide por ele, né? E ele deseja isso desde criança, é uma vontade genuína dele. Ele pode até se arrepender, amanhã ou depois, eu não sei, né? Mas ele sempre quis isso. Por que dói nela? E se ele não abrir mão dele, se ele não deixar de fazer as coisas que ele deseja, se ele não lutar pelas coisas que ele acredita, a gente está falando de tatuagem, mas a gente poderia estar falando de qualquer outra coisa. Por que ele ser como ele quer ser doeu nela? O que você acha, João? Olha, conhecendo minha família, minha mãe, né, como eu conheço, pode ter um princípio religioso. Tá. Que a religião, a minha mãe é católica, né? Mas eu já vi protestantes também que não apoiam a questão da tatuagem. Então não acham legal fazer isso. Eu não sei qual é a explicação, se está escrito na Bíblia ou não, porque eu não me recordo no momento. Mas eu acredito que a religião traz uma ideia para minha mãe de que fazer a tatuagem é errado. Logo, ela quer que o filho dela seja salvo ou esteja dentro do paraíso algum dia, enfim. E daí não é legal de fazer uma tatuagem porque pode dificultar esse processo. E ela fica triste pelo filho. Então esse é um dos motivos que dói nela. Eu sinto que é isso. Tá. Vamos pensar numa mãe não religiosa. Por que será que dói nela? Essa aí também não passou não, viu? Eu já vou voltar aí. Talvez porque ela não queira que seja... Ela queira que o filho faça a vontade dela? As duas mães, cada uma por um motivo, uma por causa da igreja, né, das crenças, né, e a outra porque ela não gosta. Elas têm os motivos que é a ideia de quem? Delas, né? E aí aqui, o teu irmão, ele perde o que nós todos temos de mais importante, que é a nossa autonomia, João. Que é eu ser uma pessoa que escolho, eu decido, é a minha vida, né? Se essa é uma crença, e aí, total respeito pela crença da tua mãe, mas ela precisa entender que é dela. Veja que tem uma imposição aí. Eu creio nisso e eu imponho que você também creia. E se você não crer, respeite. Tá bom,
Não, eu respeito pra você. Não tô te levando pra fazer uma tatuagem comigo. É violento, João. Não é amor isso. Mas a gente acredita que é. Pra ela não sentir toda essa dor, né? Para as mães não sentirem toda essa dor, quem tem que sentir a dor, João? O filho. Teu irmão, que se ele sonhou a vida inteira com uma tatuagem, ele pode sentir a dor. Elas não. Porque elas sabem o que é bom pra ele. Você quer algo mais violento do que isso? Ele não é mais criança. Enquanto ele era criança, eu concordo. Claro, uma criança não vai fazer tatuagem, né? É complicado, né? É violento. Então tem muita violência na forma que a gente se relaciona e se comunica. Isso é uma discussão relativamente nova. Aliás, temos um monte de discussões novas, né? Um dia desse meu irmão falou, é a evolução da espécie, né? Nós paramos de ter que correr dos leões, né? E de ter que correr da fome, como no nosso tempo primitivo. E agora a gente consegue olhar para as outras esferas, estamos evoluindo. Então tem um monte de assunto bombando aí. Comunicação não violenta é um deles. Mas eu acho que o nosso caminho ainda é muito longo, né? Então não é para as mães ficarem bravas, não é para o amigo ciumento ficar bravo, mas nós precisamos de um processo de autoconhecimento, João. A gente precisa se questionar essas coisas. Se eu sou a amiga que eu não admito que você tenha outra amizade, eu preciso passar por um processo, eu preciso. Não é você parar de falar com o teu amigo que você gosta também, igual você gosta de mim, né? Eu preciso passar por um processo de autoconhecimento e me perguntar por que é tão doloroso para mim ver você bem com outro amigo e não só comigo. Eu não gosto de você? Uhum. Gosto. E aí, de novo, o nosso amor com apego. Tem vídeos aqui, né? De amor e apego. O João é meu. João é meu, ele tem que ser feliz comigo, com a minha amizade apenas, né? A quantidade de amizade que termina ou se afasta quando um começa um relacionamento. E aí tem erro dos dois lados, né? O que começa o relacionamento acha que a vida só existe ao lado do relacionamento. Então, os amigos, me desculpem, pompi aí, João, falei palavrão. E o amigo também fica super se sentindo magoado, trocado, e às vezes não faz nenhum movimento de ir lá e fala, vamos se ver de vez em quando, não é porque você tá... Não, vira a cara, fica com raiva, sai por aí falando mal. Que isso, gente? Acho que criança, adolescente, quando começa a sinalizar esses sentimentos, nós teríamos que ter maturidade emocional, autoconhecimento suficiente para ensiná-los. Olha, você tá com ciúme, você tá com medo de perder o teu amiguinho? Você tá com medo de perder o seu brinquedo? Você tá com raiva porque eu falei 30 vezes para você não pôr a toalha na cama, né? É isso que você tá sentindo? Olha, esse é um sentimento que nós temos. Mas veja, e a gente vai trabalhando para dar segurança e confiança para esse sujeito. É assim que a gente vai construir uma sociedade diferente. Mas não, o que a gente acredita? Se eu não for grosseira com o João, ele não vai me entender. Ninguém aprende com amor. A nossa ideia é essa, né? E aí, mas eu aprendi assim na minha casa e eu não tive nenhum problema. Essa sociedade agora, essa geração é de mimimi. Você teve e tem um monte de problema. Você só fica aí achando que não tem. Eu posso garantir. Essa pessoa que teve essa educação e disse que não tem problema. Hoje ela chega em casa e é violenta com o filho dela. E assim que ela ensina e tá tudo bem, porque ela aprendeu assim e ela não tem nenhum problema. Como que a gente, do nosso tamanho, é violento com um serzinho pequeno? Sabe por que a gente é violento? Porque eles não estão fazendo o que a gente quer. A gente é violento porque se ele gritar num lugar público, a gente não quer passar vergonha na frente da sociedade. A gente tem medo do que o outro vai falar de nós, né? A gente não quer investir nas relações. A gente só quer
que o outro faça o que a gente espere. E se eu fico aqui esperando que o João seja exatamente como eu sonhei, e se eu começar a impor isso para ele, eu vou ser muito violenta com ele, desrespeitosa, né? E se eu não passar por um processo de me perguntar por que eu sinto dor quando ele escolhe algo diferente de mim, quando ele faz outras coisas que eu não espero, eu vou sofrer muito. Então veja, é por isso que o mundo, né, a sociedade em que a gente vive é cheia de tanto sofrimento. A gente se sente senhor da vida do outro, do corpo do outro. E aí a gente é capaz de qualquer coisa, a gente coloca as questões religiosas no meio, a gente envolve Deus, a gente ameaça, a gente fala que vai embora de casa, a gente fala que vai terminar a amizade, que vai terminar o relacionamento, aí bate. É isso que a gente faz, a gente não sabe nada de não violência. Tudo que a gente sabe, e até os nossos amores e as nossas formas de nos colocar no mundo para o outro, é de uma maneira violenta. A gente não acredita que se a gente não for violento, a gente consegue as coisas. A gente acredita piamente que para conseguir as coisas a gente tem que ser um trator e passar em cima de todo mundo. Só que a gente faz isso de um jeitinho fofinho, como eu disse, né? Ai, né? Ah, João, por favor. Ah, vem no colo, né, neném? O neném quer brincar e a gente quer impor que ele fique no colo, para ficar parado, para não dar trabalho, porque a gente não quer se esforçar. Mas é isso, a gente sabe pouco sobre não violência e a gente sabe muito sobre violência, mas talvez a gente não saiba que isso não é amor, que ciúme não é demonstração de carinho, que isso é violência, é falta de respeito, que filho não é propriedade, filho é uma pessoa que precisa ser respeitada, porque é assim que depois ela vai ter condições de cobrar respeito lá na frente das outras pessoas, né? A gente só vai atropelando tudo, reproduzindo tudo. Se alguém perguntar alguma coisa, a gente se defende. Não, mas eu aprendi assim e tô super bem, né? Eu aprendi assim, eu não tenho problema nenhum. No meu tempo, todo mundo apanhava, né? E agora você também é violento com uma criança. Olha que lindo, estamos no caminho certo. Então a gente precisa começar a pensar e fazer construções a partir de comunicações não violentas, só que de verdade, né? Lembrar do que eu falei aqui. Tem hora que a violência tá disfarçada no ai, amigo, você tem que escolher, porque eu que sou sua amiga, né? Fica até fofinho. Né? Ai, amor, tira esse vestido, essa saia. Ai, fulana, não vai trabalhar não, né? E a gente vai podando o outro e o outro vai deixando de ser o outro, porque a gente só quer que as coisas sejam como a gente quer. Então a gente não sabe nada de respeito. E se tem uma coisa que conversa com comunicação não violenta, com amor genuíno, com nos comportar com o outro como a gente gostaria que se comportassem conosco, né? É a nos comunicar de maneira diferente, nos comportar de maneira diferente. É uma coisa pra gente pensar. Eu acredito que nós não sabemos fazer, João, mas a gente tem que estar, no mínimo, aberto a aprender, a perceber quando errou, voltar atrás, fazer de novo. Lembra? Repetição. Nós, pessoas adultas, responsáveis, que deram certo, a gente não sabe nada das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E a gente precisa trabalhar isso, porque é isso que vai fazer com que tudo seja diferente. E aí a gente tem condição de criar um outro sujeito da melhor maneira possível. Tá bom? É isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Só isso. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly.